Olá, meu nome é Ted Hart. Eu tenho o privilégio de atuar como presidente e CEO da Charities Aid Foundation of America, ou CAF America, como somos conhecidos, uma instituição filantrópica americana. Como presidente da CAF Canada, ajudo doadores americanos e canadenses a doarem para causas no mundo todo. É uma honra participar virtualmente deste importante fórum brasileiro de filântropos e investidores sociais. A pandemia teve um impacto enorme sobre a filantropia no mundo todo. As pessoas enfrentam dificuldades, mas também estão se unindo. E a filantropia vem respondendo às necessidades das comunidades no mundo todo. E assim, eu me pergunto quais serão os novos desafios que a filantropia irá enfrentar por causa da pandemia global. Olá a todos, eu sou a Paula Fabiani, CEO do Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social IDES, responsável por este evento. Eu irei moderar esta sessão e vocês poderão acompanhar com a tradução para português. Mas antes, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube. É realmente uma ocasião especial contar com todos vocês no Fórum Brasileiro de Filântropos deste ano. Enviem suas perguntas no bate-papo da plataforma. Hoje contaremos com a presença do Philip Young, CEO do World Affairs and Global Philanthropy Forum, Michael Mapston, diretor de External Affairs e Global Engagement na Charities Aid Foundation, e o Matthew Bishop, jornalista e autor do livro Filantrocapitalismo. Muito bem, assim, gostaria agora de introduzi-los ao tema da sessão. Vamos falar sobre o futuro. E como já vimos nos últimos tempos, muitas coisas mudaram e continuam mudando, com, ao mesmo tempo, uma onda de generosidade sem precedentes no Brasil. As doações superaram 6 bilhões de reais com a pandemia, 1,2 bilhões de dólares. E o que é que isso significa para o futuro da filantropia? Será que realmente houve uma mudança cultural da doação? Qual será o legado da desigualdade e quais serão os novos problemas que surgirão após a pandemia? Quais são os desafios e ambições que estão realmente à frente, no horizonte, para a filantropia? Agora eu gostaria de dar a palavra ao Philip Young. Nesta sessão, nós daremos um panorama sobre os novos desafios da filantropia e os novos horizontes também da filantropia no mundo. Philip, que prazer tê-lo aqui conosco. Ai, que maravilha ouvir sua voz. Foi mais ou menos há 9 meses que nós estivemos juntos em São Francisco. O mundo era muito diferente. Que bom, agradeço a oportunidade de estar aqui no Fórum Brasileiro de Filantropia. Nós acabamos de terminar o nosso fórum aqui em São Francisco também de filantropia e é maravilhoso estar aqui com essa organização irmã. Então é um prazer estar com vocês. Realmente maravilhoso. Philip, é maravilhoso. Na verdade, foi a minha última viagem para fora do Brasil. Foi incrível ter encontrado com você. Bem-vindo ao Fórum Brasileiro de Filantropia, a família brasileira de filantropia. O Felipe vai contar um pouquinho para nós dos highlights, os pontos altos do fórum que aconteceu em São Francisco e vai falar também sobre suas opiniões sobre o panorama global de filantropia e novas tendências também para essa iniciativa de impacto global. Por favor, Felipe, obrigado. Nosso Fórum Global de Filantropia em São Francisco focou na mudança climática. Na semana passada, a gente teve aqui realmente muitos incêndios na Califórnia, o ar estava muito contaminado com fumaça. E, bom, vou falar um pouquinho das coisas sobre as quais eu tenho pensado, que tem relação com todos esses aspectos. Foi um congresso de 3 dias, muitas pessoas falaram
sobre diferentes questões relacionadas à mudança climática. Então, eu queria fazer 5 coisas aqui nesse tempinho que eu tenho com vocês. Primeiro, devo dizer que, bom, a história vai falar do mundo sobre o pré e o pós-Covid-19. Neste momento, temos a pandemia, pós-Covid-19, temos a pressão econômica, distúrbios sociais, tem muita coisa acontecendo, ninguém tem dúvidas sobre isso. E eu acho que poderíamos dizer também que nada será como antes. Nosso aspecto psicológico mudou, nossos hábitos mudaram e, ao mesmo tempo, isso pode ser uma oportunidade ou um problema, dependendo do ângulo. É importante pensarmos sobre a telemedicina. Por exemplo, nos Estados Unidos, antes da pandemia, correspondia a 9% do sistema de saúde e depois da pandemia chegou a 90% e podemos dizer que quase certamente não voltará a 9% depois. Então, claro, tem a questão do estresse, da tensão, mas muitas coisas estão mudando. Eu vou me contradizer um pouco, de certa forma, neste momento, objetivamente, nós podemos dizer que já estávamos vivendo sob estresse há muito tempo. O mundo está num momento de mudança de paradigma, em termos de tecnologia, crescimento populacional. E agora temos este novo estresse com a pandemia, né? Que já vem se sobrepor ao estresse que já existia, com o qual nós já convivíamos. É muito desafiador para todos nós, sim. Em terceiro lugar, tudo está acelerando. Na tecnologia, por exemplo, todas as mudanças que estão acontecendo e continuarão acontecendo nos Estados Unidos e no mundo, 5G, que já vai chegar, computação quântica, internet das coisas, uma das mudanças rápidas. Bom, nós temos a mudança exponencial, né, das coisas. Um exemplo muito concreto seria memória e armazenagem, né, na área de tecnologia. Então, não é linear, é uma coisa que vai duplicando a cada poucos anos. Isso significa, na minha mente, que, às vezes, de certa forma, pode ser até possível prever o futuro num horizonte de 10 anos, né? Como as coisas vão acelerar. E agora nós estamos vendo tanta incerteza e temos, então, o medo, a ansiedade. Assim, quando eu penso sobre como nós estamos hoje, quais serão os desafios que nós vamos enfrentar após Covid-19, devemos pensar assim, como lidar com o medo, a ansiedade e as incertezas que todos estamos sentindo de uma forma positiva e humana, né, para seguirmos adiante. O que isso significa em termos dos problemas que vivemos hoje? E como podemos seguir em frente? Bem, uma das coisas que devemos pensar são os 2 problemas, e isso foi discutido no Fórum Global de Filantropia. Primeiro, a mudança climática. Temos 3 lições aqui sobre isso. O tempo urge, é uma ameaça existencial, é provocada por fatores conhecidos e em 10, 15 anos talvez não seja mais possível voltar atrás no que diz respeito ao planeta e ao meio ambiente. Temos que ser rápidos nesse sentido e esse é um problema existencial, um grande problema que deve ser tratado. Tem muitos outros problemas também importantes, eu não quero ficar aqui fazendo campeonato qual é o pior problema, mas todos concordamos que sim, essa é uma ameaça existencial. E essa foi uma das conclusões do Fórum Global de Filantropia. E há outras questões importantes, por exemplo, a mudança climática, sim, é uma ameaça física externa que enfrentamos e tem também as ameaças internas, psicológicas, sobre as quais devemos refletir. Por exemplo, lidar com a ansiedade, controlar a ansiedade. Vemos então a falta de confiança social, a polarização política, que afeta, sim, as instituições de governo. E, neste sentido, eu diria que o século XXI, para mim, está estruturado em torno de 3 grandes ideias.
digamos que podemos ter uma certa previsibilidade, ou um certo nível de certeza na forma como vamos nos relacionar nessas áreas. No século XX, como sabemos, houve três grandes ideologias abordagens. Uma foi o fascismo, que acabou na Segunda Guerra Mundial, o comunismo, que também desapareceu em 1989, e depois o capitalismo de mercado passou a ser predominante. E foi o que vimos que nos anos 90 algumas coisas deslancharam nos Estados Unidos, as pessoas pensaram, vamos aguardar, ter paciência, tudo vai melhorar. Mas nos últimos 20 anos, como vimos, não foi bem assim. Eu mencionei antes a questão da mudança de paradigma. E para mim, a questão, quando pensamos o que realmente é importante, é pensar como será o futuro, o que virá depois, como nós vamos nos relacionar, o que a filantropia será capaz de fazer. Devemos então pensar em problemas muito específicos. Assim, uma das características das soluções que irão surgir nesse horizonte, e de certa forma vou aqui compartilhar um pouquinho do que eu ouvi no Fórum Global de Filantropia, temos então o seguinte: as soluções que estão surgindo, nós estamos tão interconectados, temos a globalização, temos a mudança climática que afeta a todos, teremos que atuar de forma integrada. As soluções para esses grandes problemas passarão pela filantropia, governo e setor privado, todos trabalhando juntos. Porque, claro, cada um tem uma perspectiva. Eu trabalhei no mercado de capital de risco já no passado e vi que sim, diferentes atores têm que trabalhar juntos para inovar. Paula, você é um exemplo disso, você já trabalhou no setor privado, você trabalhou com filantropia, você tem perspectivas muito diferentes. Então o futuro é sim essa intersecção. Se quisermos encontrar novas maneiras de seguir em frente juntos, porque não poderemos solucionar problemas antigos, temos que solucionar os novos problemas com novas soluções. E essa é uma parte muito interessante para a filantropia, essa intersecção, trabalho conjunto entre governo, setor privado e filantropia, aí é onde teremos inovação. Em segundo lugar, eu diria que é muito importante experimentarmos. A experimentação também, eu como trabalhei com capital de risco no passado, sei disso. Porque também, regionalmente, bom, pelo menos nos Estados Unidos, não sei, nos outros países, eu acho que nós teremos sim que ficar em nossos países sem viajar por um bom tempo. Então, localmente, regionalmente, é importante que as pessoas atuem. No nível municipal, estadual, federal, precisamos experimentar, tentar inovar, sabendo que a filantropia poderá criar uma prova de conceito. A filantropia vai criar, digamos, uma experimentação, que talvez no início não funcione, mas quando funcionar poderá ganhar escala em outros setores, no público e no privado, inclusive. E, finalmente, eu diria que a tecnologia, a digitalização, claro, terão um papel muito importante. Não sei exatamente como, mas estamos aqui hoje, juntos, usando a tecnologia, conseguindo trabalhar juntos. Um exemplo negativo, terrível do que pode acontecer, mas que ilustra o que pode acontecer ou ser feito, é, por exemplo, a ideia do que a Rússia fez nas eleições americanas. Então, com recursos financeiros baixos, de certa forma, alguns dizem, não sabemos, eles influenciaram as eleições. Criaram um discurso naquele período de 2016 que ninguém poderia ter imaginado antes. Então, esse é o alcance da tecnologia. Se nós conseguirmos usá-la para o bem, não é? Poderemos usar também pouco dinheiro para fazer muito. Bom, com isso, Paula, eu vou concluir aqui a minha intervenção. Eu sei que falei de muitas ideias diferentes. Vamos interagir então com os outros. Obrigado. Muito obrigado. Eu fiquei confusa, realmente, com todos os desafios que estão no horizonte. Mas, de qualquer forma,
eu gostaria de destacar algumas coisas. A mudança climática não pode esperar, nós temos que agir e todos os setores deverão, sim, participar da criação de soluções. A aceleração é realmente enorme. Estamos aqui reunidos de forma remota e tem tantas coisas surgindo, né? E tanta incerteza também. Eu trabalhei, sim, no mercado de capital de risco também e acho que essa é a hora de arriscarmos. Será a única maneira de encontrarmos novos caminhos para enfrentar os desafios que estão surgindo. Agora eu vou convidar o próximo orador, que também é parte da família. Nós somos parte da CAF também, representamos a CAF no Brasil. Michael, é um prazer tê-lo aqui conosco. Michael é o líder de uma das principais alianças filantrópicas do mundo, a Global Alliance, da qual é parte, e eles têm presença em todos os continentes. Além disso, Michael também trabalha no CAF, nós trabalhamos muito juntos. Ele representa algumas iniciativas globais da CAF, principalmente na Europa. Ele está atuando lá na Europa e eu soube agora que a Covid está aumentando, a pandemia está voltando, novos desafios, portanto, de novo, né? E bem, os novos caminhos para a filantropia globalmente também. Michael? Obrigado, Paula. É um prazer estar aqui, um prazer ver vocês. E eu soube que o fórum está indo muito bem. Um prazer participar aqui desta sessão. Bom, eu diria que o Philip já tocou em um dos assuntos mais importantes, a aceleração. Tudo muda tão rapidamente no momento, é fascinante. Eu diria que, bom, para nós, falando também sobre o que o Ted mencionou e os novos desafios que a filantropia enfrentará, eu diria que devemos pensar em como a filantropia pode continuar aprendendo sobre os aspectos positivos que surgiram com a pandemia para a sociedade civil. Claro que tem muitos desafios e questões que deverão ser tratadas, mas é importante que a gente pare um pouquinho para pensar sobre as mudanças e a aceleração que estamos vendo também, o progresso que está acontecendo no momento. Isso é muito importante. E da nossa perspectiva, na Europa, certamente temos 7 áreas principais muito interessantes. Então, eu diria que algumas também são relevantes em outros países. Seria interessante ouvir de outros colegas aqui também suas ideias a respeito. O que está acontecendo? Uma das primeiras coisas que vimos quando a pandemia realmente começou foi uma mudança muito importante por parte dos doadores e filântropos que se adaptaram e os fundos que eram limitados foram abertos, se tornaram ilimitados. Isso aconteceu logo no início da pandemia. As organizações, os grupos comunitários que estão na linha de frente realmente responderam imediatamente. Eles responderam imediatamente a esses grupos e suas necessidades. Alguns setores realmente que já clamavam por isso há muitos anos e agora está acontecendo. É fascinante ver a velocidade como as coisas aconteceram. Organizações que realmente adotaram um novo modelo de doação ilimitada. E a colaboração, em segundo lugar. Este setor e muitos outros já vem falando sobre a importância de colaborar mais, seja para tratar de desigualdade, mudança climática. A pandemia realmente uniu mais todos os atores. Os egos foram deixados de lado, ficaram do lado de fora da sala e as organizações realmente se uniram para tratar do problema em questão. Muitos doadores, muitas instituições filantrópicas e organizações realmente demonstraram a intenção de colaborar, de trabalhar em conjunto. E esse seria o lado positivo da pandemia. E é algo que vem acontecendo mais e mais na Europa, realmente agora, principalmente com os casos aumentando de novo. No Reino Unido tem 2 iniciativas importantes de colaboração no setor corporativo. As empresas estão colaborando fortemente em diversos setores. Empresas de áreas diferentes estão sim colaborando
e atuando em conjunto, e isso não era tão comum. E temos também o setor de seguros, as seguradoras no Reino Unido também, atuando em conjunto, com mais de 120 milhões de libras de financiamento para apoiar pequenas organizações e comunidades que ficaram, na verdade, de fora de outras iniciativas importantes de doações, que não receberam doações, então também visaram esses grupos. E o setor farmacêutico também, mais recentemente, com ações também de financiamento para grupos de defesa, uma coisa muito interessante. Nós temos visto realmente que os sistemas de saúde vêm se empenhando muito para tratar da Covid, deixando de lado, claro, outras doenças no setor de saúde, por isso essa ação do setor tem sido muito importante para olhar para essas áreas que ficaram um pouquinho negligenciadas. Outra mudança importante, eu diria que chamou a atenção de todos para a importância de dados e transparência. Muito importante coordenar a resposta filantrópica à pandemia, e assim surgiu uma nova consciência sobre a importância da coleta de dados, de compartilhar dados entre doadores e entre aqueles que estão na linha de frente, principalmente as OCIPs. E isso foi transformador. Claro que o desafio tem sido enorme, porque temos um setor, principalmente o setor das OCIPs, que teve que mudar rapidamente, adotar um novo sistema de trabalho e lidar com dados complexos, compartilhar os dados, mas é fascinante também, por outro lado. E tem a questão da transparência. Os doadores se viram também forçados a ser muito transparentes com relação às suas doações, a como estão sendo feitas. Isso é bom em termos de eficiência, de coordenação, e todos vêm respondendo muito bem. E claro, isso mostrou a importância, mais uma vez, da transparência. Quem são os doadores, como são feitas as doações e para quem. E temos Candid nos Estados Unidos, a Farrow na Itália e outras instituições que realmente têm tido um papel muito importante em termos de transparência de dados, para que todos saibam o que está acontecendo em tempo real. E isso é fascinante. E uma das coisas mais empolgantes que surgiram é a prova de conceito da localização. A pandemia, claro, é global, mas o seu impacto e as respostas e reações se manifestam localmente. Então, doadores e organizações vêm respondendo fortemente nas suas regiões, e é algo que já vinha sendo discutido há muito tempo no setor. Sempre falamos da importância da participação da comunidade na tomada de decisões, nas atuações locais, porque são essas comunidades que conhecem os problemas, as questões, e são mais capazes, portanto, de estruturar a resposta. E agora vemos que isso está acontecendo. Como tudo está sendo, então, administrado e como está sendo relatado. Na Europa temos uma crescente conscientização e interação em nível local. E isso me leva a outra questão que vem acelerando, que é a mudança de poder. O Felipe já nos falou sobre a pandemia e outras questões que vêm surgindo. Por exemplo, a desigualdade. Temos movimentos que estão surgindo e ficando mais patentes, a desigualdade social, racial, e na filantropia todos estão conversando muito sobre a importância de novos modelos para tratar dessas questões, com novos recursos, para atingirmos nosso objetivo, que é a transformação. É realmente a aceleração desse diálogo. As pessoas querem tratar dessas questões na prática. Bom, depois temos também uma área interessante, onde há quase uma competição por novos modelos de praticar o bem. Nós vimos uma resposta também enorme por parte de instituições tradicionais, e corporativas e filantrópicas. Temos uma rede
nos pequenos grupos organizados, não é? De doadores, modelos diretos de doação com propósito social, empresas, Tech for Good, muitas iniciativas e setores que estão competindo para ver quem que realmente sai à frente em termos de praticar o bem. E isso realmente está ganhando um novo corpo e é muito interessante de ver. Vamos observar como evolui. E, por último, muito importante falar também da responsabilidade do governo na Europa. Certamente podemos dizer que o governo realmente perdeu o bonde logo no início com relação à potência da filantropia e como poderiam responder. Os governos não tiveram a consciência de como a filantropia e a sociedade civil poderiam ter um papel também preponderante para responder à pandemia. E rapidamente a resposta imediata e relevante que surgiu se deu em nível local. Localmente, pela sociedade civil, com apoio das instituições filantrópicas, e os governos não participaram disso. Nos Estados Unidos foi muito diferente. É interessante ouvir as outras intervenções, mas aqui foi mais ou menos dessa forma. A grande questão, bom, eu suponho que seja a seguinte para nós. A pandemia claramente acelerou muitas mudanças comportamentais que já vinham acontecendo na área da filantropia, na sociedade civil, o que é muito, muito bom. Mas devemos, claro, nos perguntamos se essas mudanças serão permanentes e se esse progresso permanecerá, se manterá. Eu espero que sim, espero que ele continue. Muito obrigado, Michael, por suas palavras, muitas ideias interessantes. Eu gostei quando você falou sobre adaptação e a doação ilimitada, isso é muito importante. Realmente temos visto isso acontecer durante a pandemia. Gostei quando você falou também sobre os governos, como eles demoraram para reagir, não reconheceram o poder da filantropia e da sociedade civil logo no início. No Brasil, a sociedade civil e as instituições filantrópicas agiram rapidamente, reagiram rápido. E é isso, colaboração, defesa, dados, infraestrutura, mudança de poder, igualdade racial. É algo que vem ganhando importância no mundo todo, aqui no Brasil também. E fortalecer, claro, pequenas e grandes organizações. É muito importante o trabalho, a atuação local e também o financiamento das grandes empresas. Muito bem, agora gostaria de dar a palavra ao nosso próximo panelista, Matthew Bishop. Eu me lembro quando nos encontramos em Nova York, tomamos um café da manhã, eu estava muito ansiosa e orgulhosa porque eu ia conhecer um dos autores do livro Filantrocapitalismo. E realmente nós temos muitas reflexões aí no livro sobre que você também participou de uma nova iniciativa. E o IDES também está participando do movimento global de inovadores de mudança social com foco na colaboração para alcançar as metas de desenvolvimento sustentável. Catalyst 2030, Catalyst 2030. Então, gostaria de ouvir você falar um pouquinho do que mudou desde que você escreveu o livro Filantrocapitalismo e vou pedir para você contar um pouco para nós sobre a nova iniciativa Catalyst 2030. Fale sobre suas percepções, sobre os desafios futuros. A palavra está com você, Matthew. Obrigado, Paula, é um prazer vê-la novamente. Michael, Felipe, obrigado pelos comentários excelentes para dar o contexto para nós. A iniciativa Catalyst 2030, para quem não tiver ouvido falar, por favor, dê uma olhada, é uma aliança global que tem, na verdade, uma estratégia de cocriação com muitas pessoas que trabalham individualmente para conseguirem juntas alcançar um progresso acelerado para que possamos atingir
metas de desenvolvimento sustentável, os objetivos de desenvolvimento sustentável, é o tipo de colaboração que está acontecendo em diversas partes, das quais também o Michael e o Philip falaram. Todos tiveram essa percepção que os filântropos, empreendedores sociais, empresas, governo, não poderão resolver esses problemas sozinhos. Realmente, nós teremos que deixar os egos de lado para trabalhar juntos. Esse será o único caminho possível. Essa é a mensagem e que ficou clara nos últimos meses com a crise. Com relação ao livro, Filantrocapitalismo, a mensagem do livro é que o capital privado pode ajudar a resolver grandes desafios sociais. E uma das formas como a filantropia pode ajudar nisso é assumindo risco e é também canalizando esse capital para a sociedade e atuar em conjunto com governos para isso. Essa crise, que veio à tona com a pandemia, os filântropos podem sim ter esse papel. O Bill Gates, por exemplo, deixou isso muito claro, como o filantrocapitalismo pode ter um papel importante. Estávamos já alertando os governos sobre os riscos de uma pandemia há algum tempo, falando sobre a necessidade de se preparar. Infelizmente, eles não foram ouvidos, pessoas como o Bill Gates, e continuam trabalhando com diferentes organizações, financiando diversas organizações que estão tentando combater os efeitos da pandemia. Vemos também que a filantropia teve um papel crucial agora com as tentativas de desenvolvimento de uma vacina que será tão necessária para combater a pandemia. E formou-se uma rede de doadores no mundo todo, que inclui o Bill Gates, mas também a Fundação Lehman do Brasil. E eu acredito que realmente assim poderemos ver a vacina chegar ao mercado em janeiro ou fevereiro do próximo ano, o que realmente será crucial. Então, tudo isso vem avançando bem nesse sentido. Eu estou tentando pensar aqui de uma forma mais ampla. Ainda é muito cedo, estamos no início da pandemia, independentemente do que eu disse sobre a vacina, que poderá chegar ao mercado, o número de casos continua aumentando no mundo todo. Na Europa agora, como você disse, eles já estão superando os Estados Unidos em número diário de casos e na Índia, no mundo em desenvolvimento, vemos que a pandemia vem crescendo muito, muito rápido e parece que sim, é provável que a vacina seja desenvolvida, mas ela não poderá estar disponível para todos rapidamente. Se limitará à elite global, ou seja, no próximo ano a injustiça, mais uma vez, fica clara e ficará mais ainda no próximo ano. Então, na melhor estimativa, haverá 1 bilhão de doses disponíveis em 2021 da vacina, se tudo correr bem, e assim 7 ou 6 bilhões de pessoas ficarão fora da equação. Isso pode ser preocupante. Se pensarmos na crise financeira de 10 anos atrás, houve um momento, logo após a crise, em que muitas pessoas abastadas, filântropos, etc., disseram: não podemos desperdiçar essa crise, porque todos se sentiram que estavam no mesmo barco. Os pobres e ricos sentiram que as coisas estavam indo muito mal no mundo. E a mesma coisa está acontecendo agora. E é por isso que temos visto tantas doações, tanta empatia acontecer. Mas depois da crise financeira, o que aconteceu quando a coisa se estabilizou, os ricos pensaram: bom, está tudo voltando ao normal, e essa reforma sistêmica ficou esquecida, ficou de lado. Eu me preocupo que com o surgimento da vacina no próximo ano, algo parecido aconteça. Os ricos, mais uma vez, vão receber a vacina e ninguém mais vai falar sobre reforma estrutural e sistêmica. É muito importante que nós realmente mantenhamos o nosso foco no mundo todo, dos filântropos em particular, sobre a necessidade dessa mudança estrutural e sistêmica. Como o Michael falou, temos que ter um reequilíbrio do poder.
E temos que tratar dessas questões estruturais de desigualdades com muita seriedade, em termos de, por exemplo, comunidades e minorias que são as mais afetadas pelo vírus. Precisamos realmente fazer com que os filântropos mantenham o rumo, temos que incentivá-los. No passado, eles não fizeram realmente. Sempre responderam às necessidades imediatas, mas não mantiveram depois algo sustentado. Alguns casos, há algumas exceções, mas para que a mudança sistêmica tão necessária aconteça, para que possamos atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, nós precisaremos que todos colaborem de forma sustentável. As parcerias terão que funcionar de uma forma realmente inovadora. Não podemos subestimar o desafio que isso representa e é vital que comecemos a fazer isso agora, antes que os ricos comecem a perceber que ficaram muito mais ricos e que poderão voltar a viajar porque já terão a vacina. Estamos em um momento... Bom, uma das coisas que ficaram da última crise, que levaram, sim, à questão do índice social, o índice de progresso social hoje indica, né, Paula, como você sabe, que estamos 40 anos atrasados com relação a atingir os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Meu Deus, sim, agora com a Covid isso foi 10 anos para trás ainda. Então, estamos falando de 2090. O Bill Gates também falou que a pandemia está atrasando o desenvolvimento, sim, em 20 anos, em termos de eliminar a pobreza. É um momento realmente muito complicado para o mundo, estamos enfrentando este grande desafio. Ou será realmente um despertar, um chacoalhão para todos, para que a mudança realmente aconteça e para que todos façam a diferença? Ou será complicado, mas a hora é agora de realmente cumprir aquela promessa, de fazer aquilo que estamos falando há tanto tempo. É um potencial para a filantropia conseguir mudar o jogo e levar a sociedade a um novo paradigma, como vimos. Agora é a hora que isso tem que acontecer, temos que parar de falar sobre isso e temos que fazer acontecer, envolver as pessoas que têm a coragem, a ambição e a vontade de deixar o ego do lado de fora, de trabalhar junto, de mudar o que não está dando certo, de inovar. E para isso teremos que ter muita agilidade, audácia, teremos que abraçar o risco, esquecer o ego. Eu espero que meus piores medos não se cumpram, que tudo volte ao normal, né? Quando a vacina surgir. Não, que os filântropos realmente assumam esse compromisso, esse papel e consigamos todos pensar que somos parte da mesma família humana e não viver numa bolha. Esse é o desafio. Realmente, para mim, esses próximos meses serão os meses decisivos. As coisas terão que começar a mudar agora, a partir de agora. Em 2010, quando o livro foi publicado, o Bill Gates e o Warren Buffett, eles lançaram o compromisso de doações. E 200 mil pessoas hoje no mundo já firmaram esse compromisso de doar a maioria da sua fortuna até o final da vida. Ninguém esperaria que um compromisso assim pudesse realmente ir adiante, mas na verdade, nesse período de 10 anos, quase todos os que firmaram o compromisso ficaram mais ricos e ganharam muito mais do que deram. Então, isso poderia continuar se eles realmente tiverem a intenção de continuar doando e de fazer a diferença. Vamos ver, teremos que ver se eles vão dar mais, né, do que o aumento de suas fortunas. E esperamos ver essa mudança significativa. Sim, é verdade, é uma grande verdade que o sistema precisa mudar. Espero que nós possamos fazer parte disso, de mudar esse jogo do capitalismo. Eu gostei muito do exemplo que você deu sobre o papel que a filantropia pode ter e os riscos, por exemplo, que nós podemos tomar. Na vacina, temos um exemplo maravilhoso
do papel que a filantropia pode ter e como podemos mudar realmente o cenário em algumas áreas. Acabou de chegar uma pergunta aqui sobre isso. Como você acha que podemos aumentar o apetite do risco entre filântropos? No Brasil, principalmente, nós sentimos que nossos filântropos não estão abertos a tomar riscos, tomam mais riscos no negócio do que na filantropia. Eles temem o risco, deveria ser o contrário, porque a filantropia que deveria ser a área de experimentação, de tentativa e erro, como muitos mencionaram. Como é que nós poderíamos incentivar os filântropos para terem realmente uma maior adesão ou uma maior abertura ao risco? Eu acho que é uma questão de mudança cultural que é necessária realmente entre esse grupo de filântropos e entre o público. A maneira como o público vê a filantropia, porque quando algo é feito que não funciona, alguém logo já escreve um artigo dizendo todo esse dinheiro foi gasto numa coisa inútil. E isso não estimula ninguém. Então, tem muita gente, sim, que ganha dinheiro se arriscando e é criticado porque foi disruptivo de alguma forma e isso acaba desestimulando e desincentivando as pessoas. É algo polêmico, algo arriscado, mas eu acho que, por exemplo, o Bill Gates hoje está conseguindo, sim, mudar um pouco isso. O George Soros é outra pessoa que adora uma polêmica, mas muitas pessoas não querem se arriscar. Nós precisamos encontrar os exemplos de pessoas que assumem riscos e que acabam tendo, sim, sendo bem-sucedidos em alguns casos, para que outros se inspirem e percam esse medo. Temos que mudar a forma como as pessoas pensam sobre a filantropia. A filantropia não pode substituir em grande escala aquilo que o governo deve, claro, oferecer à sociedade. Então, deve se complementar, devem ser complementares. Filipe, quer dizer algo? Sim, eu diria também, eu concordo completamente com tudo. O que nós estamos tentando dizer, o que eu digo aos filântropos, geralmente também, por parte do setor privado, é quando você investe em um fundo de risco, você vai dar 10 anos para aquele projeto, para ele ter lucro, digamos, ou dar retorno. É esse o raciocínio que você deve ter, essa relação que você deve ter, mas o raciocínio em geral dos filântropos olha, eu te dei dinheiro e o que você fez no último ano? Mas quando a gente fala de aspectos sociais, nada muda tão rápido, no período de tempo tão curto. Então é importante também educarmos as pessoas, conscientizarmos as pessoas na área da filantropia sobre essas questões. Quanto tempo você tem que esperar, o retorno será de longo prazo. E isso sim atrai mais pessoas. Quando eu converso com filântropos, com empresários, eu falo muito sobre esse aspecto psicológico, algo que tem que mudar. E Felipe, você trabalhou no setor público, no setor privado e hoje trabalha com filantropia. E, bem, o que você diria que pode ser, qual poderia ser o papel mais importante da filantropia? E outra pergunta aqui da plateia, qual poderia ser o papel da academia, das universidades no processo? Bom, para mim, a sociedade civil, a academia e outros grupos são todos partes disso. A filantropia tem, sim, muito dinheiro, muitos recursos, mas não o suficiente para resolver o problema da mudança climática sozinho. O setor sozinho não vai conseguir fazer tudo. Então, sim, a colaboração é importante, a inovação. Temos que realmente experimentar neste momento para produzir novas ideias. Será a única forma de encontrarmos uma saída ou respostas para tudo o que está acontecendo, seja em termos de desigualdade, mudança climática. É um novo paradigma, realmente. E, Philip, você acredita que
isso não existe no momento para criar a mudança sistêmica? Não, na verdade, eu vejo hoje entre os jovens uma vontade, sim, de experimentar. E nós veremos isso acontecer cada vez mais nos próximos 10, 15 anos, na minha opinião. Existe uma necessidade psicológica. As pessoas têm necessidade psicológica de agir, de fazer coisas, ter controle sobre suas vidas. E isso fica muito claro entre os jovens. Hoje eu mesmo já tive muito dinheiro e investi em pessoas jovens, em suas ideias. E aí, no nosso fórum global aqui, acho que o Bill McKibben, um ícone, digamos, do meio ambiente, que vem falando sobre os problemas ambientais, ele falou o seguinte, ele falou as pessoas de mais idade também, os idosos. Essas pessoas podem ter perspectivas e visões muito interessantes e poderão contribuir muito também. Temos que explorar mais essa faixa etária. Então, a experimentação é muito importante e temos que incentivar isso mais e mais entre os filântropos. E Michael, eu acho que, bom, muita coisa mudou. E o que você diria são as novas prioridades para a filantropia? Talvez você possa mencionar 2 ou 3 novas prioridades para a filantropia nos próximos anos? Bom, essa é uma pergunta difícil. Bom, uma das prioridades, na minha opinião, certamente deveria ser a relação entre filantropia e governo, que deve ser explorada de uma forma muito positiva. Na Europa estamos vendo governos querendo, sim, participar mais e mais positivamente com a filantropia, principalmente grandes instituições, principalmente, claro, por causa do desafio econômico, né, que os países enfrentam. E para poderem se reconstruir, né, depois de tudo isso. Isso vai requerer muita inovação, criatividade, novas formas de financiamento e de uso de capital. Então, o governo vê, sim, as instituições filantrópicas como e filântropos individuais como possíveis parceiros nesse sentido. E é preciso que haja uma mudança no diálogo com o governo, né? Porque a filantropia pode também, além de investir, pode produzir muitas coisas. Então, essa é uma mudança que precisa acontecer. E essa deve ser uma prioridade em termos de colaboração, para uma colaboração mais forte entre ambos. E os governos também deverão pensar em como incentivar e apoiar o setor da filantropia. E, além disso, eu também falaria do aspecto da mudança do poder, pensando aqui agora nas desigualdades mais amplas, né? Que vieram à tona e ficaram mais patentes com a Covid. Nós temos que priorizar, se pensarmos em avanço, evolução, em todos os problemas que existem, a desigualdade realmente deve estar entre as prioridades. Porque teremos muito distúrbio político, social, e sem isso vai ser difícil tratar dos outros problemas. E você diria então que é importante que haja uma mudança sistêmica através dessas atividades? Na verdade nós precisamos de um novo sistema, não é? Essa que é a verdade que ficou clara com a pandemia. Precisamos de um novo sistema. A pandemia mostrou que o novo sistema é possível de uma forma muito experimental no momento. Se você conseguir aprender com tudo o que vem acontecendo e continuar experimentando mais, você conseguirá criar um novo sistema que nós precisamos para lidar com outros problemas. A Covid vai desaparecer, a vacina vai surgir e a Covid vai ser controlada. E nós continuaremos aqui tendo que lidar com os problemas que terão, claro, ficado mais claros ainda com a Covid e com a mudança climática e todos os problemas. Como podemos usar este momento para aprender de verdade a colaborar, para conseguirmos mudar e evoluir? Vai ser realmente
muito inspirador. Vamos precisar trabalhar muito e investir muitos recursos também. E Michael, bom, na verdade eu me perdi já com o tempo aqui, já passamos do nosso tempo. E eu vou pedir, portanto, para que vocês façam suas considerações finais, por favor. Vou pedir para o Michael começar. 1 minuto, por favor. Bom, tudo bem. Eu vou, na verdade, fazer aqui uma chamada à ação. Maravilhoso. Sim, vamos. Bom, o que temos visto na filantropia? Temos sido bem-sucedidos nos últimos 6 meses, conseguido, sim, fortalecer a nossa infraestrutura. Isso precisa continuar acontecendo. Temos que fortalecer os filântropos, a sociedade civil. Com mais investimentos em infraestrutura, veremos muita inovação, muita coisa acelerando. Philip? Ok, 1 minuto. Eu estou otimista porque acredito que estamos vendo uma mudança de paradigma e nos últimos 50 anos nós passamos de nos preocupar com os outros e nos preocupamos com nós mesmos. De uma forma um pouco egoísta, digamos assim, né? Agora vamos ver uma mudança nisso, com os jovens principalmente, e nós já ouvimos isso antes. Os jovens vão começar a pensar mais sobre a comunidade maior, mais ampla. Então, eu diria, o mundo não está uma bagunça para os jovens. Se você disser que o mundo está realmente uma bagunça, você vai se desanimar. Não, é complexo, estamos enfrentando problemas, mas se quisermos mudar e se eles tiverem os meios para isso, nós poderemos sim abrir o caminho para experimentação, para novos paradigmas, novos sistemas, para tratar de todos esses problemas que foram discutidos aqui. Esse será o futuro para mim. Também tenho muita esperança. Eu tenho 3 adolescentes em casa e acredito que o futuro será melhor. Matthew? Sim, eu diria que o mundo realmente está em dificuldade, já estava difícil, piorou com a Covid, mas acredito também que os filântropos podem ter um papel de liderança para ajudar a fazer com que as coisas voltem para o lugar se estiverem abertos a assumir riscos e a mudança. Em 3 áreas principais. Com Catalyst 2030 temos essa ideia de como as pessoas, os dinheiros, os doadores podem trabalhar melhor com empreendedores sociais, mais de perto, pessoas da base, algo que vem de baixo para cima. Essa ideia também tem que mudar. Depois, a mudança de paradigma em termos de capitalismo. Nós temos aí um vácuo intelectual e teremos uma oportunidade de vermos diferentes grupos e parcerias com resultados maravilhosos. E, em terceiro lugar, devemos pensar como poderemos também usar a revolução digital em nosso favor e não permitir que divida ainda mais ou manipule dados ou, na verdade, seja invasivo. Então, vamos ter que fazer todas essas coisas com maior rapidez e eficácia. É um momento de grande oportunidade, mas todos precisaremos ter a coragem para fazer o que deve ser feito. Todos precisamos ser audaciosos, corajosos e inovadores nos próximos anos. Mas acho que a raça humana já provou que é capaz de se adaptar e encontrar soluções, sim, para os desafios que enfrenta. Muitíssimo obrigada a todos. Foi maravilhoso estar com essas 3 pessoas maravilhosas que eu admiro tanto. Uma honra ter moderado este painel com vocês. Muito obrigada e agradeço também a todos os que participaram. Parece que na transmissão teve um probleminha com o som, desculpem.
mas espero que possamos nos ver no próximo ano no Fórum Brasileiro de Filantropia. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.